Durante anos vendo e assistindo filmes, algo que sempre me fascinou foi a mensagem que o filme quer passar, desde quando para entender sinais, ver o plot twist e a moral da história. Exemplo disso, para entender sinais é 500 dias com ela, para ver plot twist é só ver o Clube da Luta. E moral da história, efeito borboleta. No ano de 2025 foi lançado Frankenstein, uma obra que eu considero perfeita em todos os sentidos, e durante desse vídeo você vai entender. Isso porque ele foi feito para ser idêntico à obra que foi escrito lá em 1818. Para a gente entender, a gente vai explorar apenas duas questões nesse filme. De resto, eu não tenho muito o que falar, mas sim da mensagem desse filme e por que eu considero ele perfeito. Para a gente entender isso, a gente vai explorar duas pessoas, Victor e a criatura. Tirem suas próprias opiniões e deixem no comentário. Victor era uma criança solitária. A única companhia que realmente se importava com ele era apenas sua mãe. Já seu pai era um médico de nome renomado e só casou com a mãe dele por puro interesse econômico. Quando a mãe dele ficou grávida, ela teve uma gravidez complicada, onde o pai dele teve que escolher entre o filho ou a mãe. E a mãe infelizmente não sobreviveu. Depois disso, Victor começou a crescer um desejo no coração. Um desejo que é contra a lei da vida, que é a imortalidade. Dentro de um lar abusivo por conta do seu pai, ele exigia que estudasse continuadamente todos os dias e se acaso ele errasse algo, a maneira de corrigir era o castigo. Quanto mais tempo ele estudava, mais ele sentia raiva do seu pai por não ter conseguido salvar sua mãe. E dentro de um sonho, ele percebe dali pra frente que a sua vida mudaria para sempre. E é nesses anos que se passam que Victor mostra suas ideias dentro de uma assembleia de médicos e é expulso por considerar suas ideias como sacrilégio. Isso porque ele consegue reanimar cadáveres através de ondas elétricas. Após ver isso, um homem rico chamado Henry patrocina o projeto de Victor para que ele consiga fazer um corpo imortal. Victor não sabia, mas esse estranho compromisso tinha razão e motivo. Victor reúne corpos de soldados que morreram durante a guerra para construir um novo corpo e através disso conseguir fazer seu experimento. E no dia dos vamos ver, Victor e Henry descobrem a verdadeira decisão por causa desse patrocínio todo. Na verdade, ele estava com uma doença transmissível sexualmente. Mesmo assim, Victor com diferença continua seu projeto e corpo toma vida própria após o Henry cair devido a eles terem discutido. Mas entrando no personagem de Victor, a gente consegue perceber que ele se torna ao pouco o que ele mais odiava, que é o seu pai. E após ver aquela criatura, ele percebe que ela funciona como humano, é inocente, como alguém que acabou de nascer, mas para ele era simplesmente um nada. Ali naquele momento foi tudo, parecia novo, mas ao perceber que a criação dele não era tão inteligente, ele fica com raiva e trata aquilo lá com desdém. Mas, pelo menos, isso é o que ele achava. Após o Victor decidir incendiar tudo que havia criado, ele joga fogo no laboratório com a criatura lá dentro. Mas se arrepende ao ver o som dela chamando ele. Mas aí já era tarde demais. Já a criatura, tudo era novo para ele. O que machucava era desconhecido. E tudo para ele foi uma palavra. Uma palavra era tudo que ela tinha naquele momento, que era o nome do seu criador, Victor. Ao passar pelas cenas do filme, a inocência e o medo que era que o filme fazia questão de deixar claro para quem estava assistindo é que todos podem ser inocentes. O coração é moldado e não vem definido. E era aquilo que podia mudar completamente a criatura, vendo logo dois lados opostos. Alguém que o amou mesmo sabendo que ele não é, e alguém que desprezou mesmo sabendo que ele era. Elizabeth, cunhada de Victor, tinha um papel fundamental nessa formação da criatura. Isso porque ela mesmo via as coisas diferentes e não compreendia o mundo da mesma forma que o resto das pessoas. E quando vê algo que não tem maldade, que nunca fez nada, ela demonstra um interesse genuíno por ele. Já a minha parte favorita do filme é quando a criatura consegue escapar dentro do prédio e logo vê tudo novo, explorando uma floresta. Ela descobre cheiro, descobre elemento, descobre simplesmente a vida. Até que o homem continua sendo homem, não às vezes por maldade, mas por pura sobrevivência. E é isso algo que não podemos deixar de citar, visto que ela consegue interpretar e tomar decisões. Quando a criatura começa a andar pela floresta, ela consegue encontrar uma família de pessoas idosas, uma família que estava sobrevivendo no meio da floresta. Ela percebe que para fazer parte daquilo e para se tornar parte daquela família, ela teria que dar algo em troca.
Então, durante a noite, ela começa a pegar lenha e pegar coisas que eles estavam precisando. E eles o batizam de o espírito da floresta. Mas tinha uma pessoa que fascinou a criatura do início ao fim desde quando ele chegou lá, que era um velho que era cego, mas que conseguia enxergar muito bem do que os outros que conseguiam ver de verdade. Quando a família do velho sai para fazer alguma caça, para fazer uma temporada fora, o velho já sabe que tem alguém lá morando com eles e chama a criatura para descobrir quem ele é. Com medo, ele dá os passos e enxerga um mundo novo, algo que ele sempre conseguia olhar pelo lado de fora, ele consegue ver pela primeira vez pelo lado de dentro. Ele conversa com o velho. O velho era cego, mas ele não enxergava a forma física, mas sim o coração da criatura. E sabia que ela tinha boa intenção e que naquele momento ele decidiu ensinar tudo para ela. Ele deu desde conhecimento para saber ler, escrever, e ali ele foi tomando forma. Conheceu um mundo de uma forma diferente que alguém que criou ele não quis ensinar. Mas infelizmente, após ele ir atrás da sua verdadeira história, saber o que realmente aconteceu, ele chega, mas o velho foi morto por lobos. O ponto principal é que ele decide ir atrás do Victor para exigir uma companhia, já que a sua única companhia, que era o seu amigo, tinha falecido. E Victor, vendo isso, teme a reprodução, já que a criatura não consegue morrer. Para resumir o filme todo, ele tenta de tudo para morrer porque sabe que a sua vida nunca será normal. E procura Victor incansavelmente para criar mais uma criatura. Mas no seu final, Victor percebe de quem realmente era a criatura, era ele mesmo. Isso também se deve ao fato de seu irmão ter lhe questionado antes de morrer, dizendo que ele era, assim, um monstro. Da mesma forma que o pai dele era apenas egoísta, Victor reconhece que sempre estava errado e vê a criatura com outros olhos. Da mesma forma que ele queria que alguém tivesse olhado para ele quando era apenas um garoto. Ele pede perdão e morre. Duas histórias, duas criação, dois corações. Sabe aquela frase, tal pai, tal filho? É exatamente a mesma coisa. O conflito de geração aqui quase acabou com tudo. Mesmo que Victor escolhesse ter uma vida além dos estudos e trabalho, ele continuaria sendo igual ao pai dele, pois era visível que ele seria como o próprio pai, e isso era perceptível desde quando ele era criança. A falta de paciência, o castigo são semelhantes. A criatura também pode ser retratada como a reconstrução da infância do Victor, alguém inocente que só queria amor e uma companhia e que perdeu tudo isso. Victor com sua mãe e a criatura com Elizabeth. O medo no início do Victor era seu pai. Depois, seu próprio pai teve medo de Victor. E a criatura, o medo da criatura era o Victor. E depois Victor que teve medo da criatura. Quando a raiva decide escapar e não tem o perdão, é impossível fugir desse ciclo. Quando eu digo que o filme de Frankenstein é um filme perfeito, é porque ele é simplesmente perfeito. Uma obra-prima. Roteiro, direção, atuação, figurino, maquiagem, fotografia, ação, edição, música e tudo que você pode pensar nesse filme tá 10 de 10. E por mais que nem todos pensem da mesma forma, Frankenstein não é um perfeito por causa somente de tudo ser técnico que tem no filme, mas por causa sim da mensagem que ele quis passar da importância de que como os primeiros anos de vida importa na vida de uma criança e na construção de uma humana. Mas enfim, essa é só a minha opinião. Assista o filme e você não vai se arrepender. Falou, inscreva-se no canal e deixa o like para mais vídeos.